Atos 14, versículo 1 ao versículo 28, o título da mensagem é Das vaidades ao Deus vivo. Das vaidades ao Deus vivo. Houve um momento na história em que uma multidão recebeu alguém como um rei. Creio que facilmente nós nos conseguimos imaginar de que momento nos referimos. No próximo domingo nós celebraremos, ou é a data que normalmente nós chamamos, o dia, ou domingo de Ramos. Porque é, efetivamente, o domingo antes da Páscoa. Não é? E neste domingo antes da Páscoa, houve esse momento na história em que uma multidão recebeu alguém como um rei. Neste domingo Jesus entra em Jerusalém e as pessoas, como nós conhecemos a história, estenderam mantos no chão, agitaram ramos e gritaram: Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor. Foi um momento de celebração, um momento de entusiasmo à volta da pessoa de Jesus. Podemos dizer até um momento de quase adoração de Jesus. Mas poucos dias depois, menos de uma semana, essa mesma cidade, Jerusalém, essas mesmas multidões, grande parte ou muitas das pessoas que disseram Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor, proclamaram as palavras crucificam, crucificam. Como nós sabemos. E isto diz-nos uma verdade que a passagem de hoje também nos lembra. É que o coração humano pode exaltar hoje e rejeitar amanhã. Pode exaltar no dia de hoje e, passado uns dias, rejeitar. Se nunca tiver sido transformado. Estas pessoas que diziam Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, não tinham o seu coração transformado. Ou pelo menos aquelas que mais tarde disseram crucificam, crucificam. Então, vamos ler o texto de Atos capítulo 14. Em Icónio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaónia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaónica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar, juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos.
Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icónio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho, naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icónio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. E ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Até aqui o nosso texto de hoje. Estamos então, como vimos ainda no último domingo, e estamos a ver nos últimos domingos, Paulo numa viagem missionária. E o texto diz-nos, logo no versículo 1, que Paulo e Barnabé chegaram a um lugar chamado Icónio. E fazem ali o que sempre fazem. Fazem ali o que têm feito desde que iniciaram a sua viagem. Eles pregam a palavra. E Lucas faz questão de dizer que pregam de tal modo, falaram de tal modo na sinagoga, que veio a crer grande multidão. Muitos creram na palavra. Muitos creram no Evangelho, creram naquilo que Paulo e Barnabé pregavam. Diz-nos ainda o texto que a sua estadia se prolonga e eles continuam a falar ousadamente do Senhor ou no Senhor, fazendo até sinais e prodígios. Mas as águas logo são separadas, conforme o texto nos deixa claro. Se há pessoas que creem, diz-nos o versículo 2 que o versículo 1 que veio a crer grande multidão, tanto dos judeus como de gregos. Portanto, há pessoas a crer naquilo que Paulo pregava. Há também, ou surgem também logo judeus incrédulos, diz aí sim no versículo 2, que incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Tentaram virar as pessoas, o povo, contra os apóstolos. Portanto, o mesmo Evangelho, isto é uma realidade presente no livro dos Atos, o mesmo Evangelho que gera fé, que gera crença em alguns, gera também rejeição noutros. Gera hostilidade. Portanto, não há uma neutralidade possível. E temos visto isso nos últimos domingos. Que é um aviso sério para nós. Tem sido um aviso sério que a palavra tem trazido aos nossos corações. Não há uma neutralidade relativamente ao Evangelho. À forma como nós recebemos o Evangelho. Aliás, se te mantens neutro, se alguém se mantém neutro no que a recepção do Evangelho diz respeito, verdadeiramente essa neutralidade significa não crer. Essa neutralidade significa incredulidade. E neste caso, mais uma vez, nós percebemos isso. No entanto, a incredulidade aqui não é uma incredulidade passiva. Aqueles que não creram foram ativos e a cidade dividiu-se. A cidade entrou numa completa divisão de povos. Mas não tanto por causa de política, não por causa de cultura, não por uma discussão qualquer, mas por causa do Evangelho. A cidade divide-se por causa do Evangelho. E o Evangelho faz isto. O Evangelho revela o que está dentro do coração.
esquarteja qualquer aparência de piedade. Quando o Evangelho é pregado, ele surge como uma grande luz que ilumina a escuridão. Uma cortina que se abre. Ou um bisturi que expõe o que há de mais profundo. É isso que a palavra faz. A palavra viva expõe aquilo que está escondido. Revela aquilo que está dentro. E é isso que mais uma vez vemos acontecer. O texto é muito claro. Há judeus e gregos que creem e há judeus incrédulos que incitam, envenenam e manipulam o povo. Portanto, há dois aspectos muito importantes, irmãos, que fica patente nestes primeiros versículos, neste primeiro acontecimento em Icónio. Não é o Evangelho, não é a natureza do Evangelho que cria comportamentos erráticos, ou cria comportamentos como os que estamos a ver aqui, o incitar, o irritar, o virar contra. O Evangelho revela onde o coração humano está. Quando somos confrontados com a verdade da palavra de Deus, quando o Evangelho nos impacta, o nosso coração é revelado. E o coração destas pessoas foi revelado. Ele estava cheio de incredulidade, cheio de pecado. Por outro lado, muitas vezes tendemos a medir o sucesso da pregação do Evangelho pelo resultado visível, pela contabilidade dos resultados. Quantos aceitaram? Quantos não aceitaram? Quantos creram? Quantos rejeitaram? Mas este texto e Atos mostram-nos outra coisa. Atos mostram-nos que a fidelidade da pregação conduz muitas vezes a isto, a resultados mistos. Portanto, esse não pode ser verdadeiramente a medida do sucesso. Será insensato olharmos para a medida do sucesso da pregação sobre essa perspectiva. Será bastante insensato colocarmos o sucesso da pregação da palavra nos resultados que aparentemente obtemos. Porque normalmente o resultado é misto. Cria fé, mas também cria ou revela incredulidade. Há um aspecto também importante nestes versículos iniciais, versículo 4. Diz que dividiu-se o povo da cidade, como já atendemos, e uns eram pelos judeus, aliás, e outros pelos apóstolos. Portanto, há um detalhe importante, esta expressão, esta palavra apóstolos. É curioso verificar a primeira vez em Atos que vemos a palavra ser atribuída não aos discípulos e a Paulo, mas Barnabé é incluído neste grupo, não é? A palavra apóstolo significa alguém que é revestido, alguém que é enviado. E normalmente há uma conotação clara com a autoridade, ou ser portador da autoridade divina. Isso é um apóstolo. É alguém que é enviado por Deus com uma missão e, sendo enviado por Deus, porta essa autoridade. E Paulo e Barnabé tinham sido enviados por Deus. Paulo e Barnabé eram, de facto, apóstolos do Senhor. Portanto, não é apenas um título técnico que é atribuído no texto. É uma função clara. São homens enviados por Deus com uma mensagem, revestidos de autoridade pelo Senhor. E qual é o resultado disto? Diz no versículo 5, que surge um tumulto. Portanto, aquela divisão torna-se ainda mais séria. Aquela oposição torna-se ainda mais prática. Surge um tumulto dos gentios e dos judeus, que junto com as autoridades que tinham, diz o texto, as suas autoridades, eles prepararam, ou estavam a preparar-se para apedrejar Paulo e Barnabé. Isto parece um verdadeiro paradoxo, não é? Uma coisa que não faz muito sentido. Apóstolos enviados por Deus, tendo toda a autoridade, revestidos da autoridade de Deus para pregar, para anunciar o Evangelho, e apedrejamento, não é? E oposição clara, possível morte. Talvez este episódio nos esteja a convidar a corrigir expectativas, nomeadamente no que à nossa segurança, ou à nossa sensação de segurança diz respeito. No que a nossa sensação de aprovação diz respeito. Talvez muitas vezes nós pensamos, bem, se eu estiver a viver corretamente, se eu estiver a fazer as coisas bem, se eu for fiel, se Deus estiver a usar-me, então nada me acontece. Colocamos a nossa sensação de segurança
neste ato, ou nesta ideia de que estamos a fazer as coisas corretas. Então, se estamos a fazer as coisas corretas, nada vai acontecer connosco. E este texto deita isso por terra. Paulo não era menos protegido por Deus, Barnabé não era menos protegido por Deus, quando estava prestes a ser apedrejado. Ser enviado por Deus, irmãos, não nos torna intocáveis. Fazer aquilo que Deus quer que nós façamos não nos torna intocáveis. Torna-nos disponíveis, dispostos a servir, mas não nos torna intocáveis. Estes primeiros 7 versículos terminam com uma decisão sábia da parte de Paulo e Barnabé. Portanto, tendo em conta o surgimento de um movimento entre os gentios e os judeus, como já vimos, com o apoio das suas autoridades para os maltratar, para os apedrejar, eles fogem para Listra. Irmãos, o apedrejamento era uma maneira antiga dos judeus de executarem a penalidade da morte por blasfémia contra Deus. Se eles consideravam que alguém blasfemava contra Deus, a sua penalidade, o seu castigo era o apedrejamento. E era isso que eles queriam fazer. Era isso que eles consideravam que Paulo estava a fazer. Isto não é só de agora, já vem desde os Evangelhos. Não é? Vemos isso acontecer. Então Paulo e Barnabé fogem para Listra. E surge a segunda secção do nosso texto, do versículo 8 até ao versículo 18. Chegados a Listra, temos uma cena completamente diferente. Portanto, não há sinagoga. Paulo e Barnabé já não estão numa sinagoga. Não há uma base bíblica comum, por assim dizer. Há grandes diferenças. Mas o texto começa logo por revelar-nos que há um homem paralítico desde nascença. E Paulo, olhando para ele, vê algo essencial na sua fé. Diz o versículo 9 que vendo que possuía fé para ser curado. E isto é essencial, a fé. Vendo que possuía fé, então o milagre aconteceu. Ele diz em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Mas é o terceiro milagre, se não falham as contas, é o terceiro milagre com um paralítico realizado no livro dos Atos até agora. O primeiro é lá no capítulo 3, em que vemos um coxo à porta do templo e Pedro e João encontram-no e ele passa a andar. No capítulo 9 vemos um homem chamado Enéas, que há 8 anos que também se encontrava naquela situação. E Pedro o cura. Agora no capítulo 14, mais uma vez, um paralítico, este, desde nascença, em Listra, é curado por Paulo. Irmão, nós vemos estes milagres. Para nós que entendemos a palavra de Deus, em sentido muito estrito, nós queremos que o milagre é uma palavra bíblica para um sinal. Portanto, quando olhamos para um milagre, olhamos para estas manifestações de poder sobrenatural de Deus, claro, são manifestações de poder, da soberania, do controle de Deus sobre todas as coisas, mas nós olhamos para eles como sinais porque quando olhamos para um milagre temos que perceber que eles apontam sempre para além de si mesmos. Portanto, tem um significado, tem uma componente prática maior do que simplesmente só a cura da pessoa. Claro que há a cura da pessoa, claro que há a manifestação do poder, claro que há algo sobrenatural a acontecer ali, mas o milagre, sendo um sinal, aponta para algo mais significativo. Isso é constante. Nós percebemos que Deus usa ou usou os milagres para confirmar, para dar certeza, para atestar que aquelas pessoas eram agentes da revelação de Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 2 a 4, diz o seguinte: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram.
sendo anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles. E como é que Deus testemunhou juntamente com eles? Diz o escritor aos Hebreus. Por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Portanto, a forma como Deus testemunha juntamente com aqueles que são chamados os que ouviram a salvação pregada inicialmente pelo Senhor, anunciada inicialmente pelo Senhor, a forma que Deus usa para dizer eu estou com eles, eu estou aqui, eu testemunho juntamente com eles, é também os sinais, os prodígios, os vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, diz o escritor aos Hebreus. Portanto, olhamos para estes acontecimentos e percebemos que há demonstração de poder, claro, da parte de Deus, mas acima de tudo há uma confirmação. Há um testemunho conjunto, é Deus a dizer, eu estou com estes homens. Eles agem em meu nome. Eles anunciam aquilo que eu já anunciei. Mas os versículos seguintes apresentam-nos uma reação curiosa de todo o povo a esta demonstração de poder. O maior problema, muitas vezes, irmãos, não é a falta de poder, a falta de manifestação de poder, não é não vermos o poder de Deus, mas muitas vezes, e neste texto fica claro, que o maior problema é a má interpretação do poder. É os povos, as pessoas olharem para um milagre como este que aconteceu com este homem e fazerem uma má interpretação. O que é que eles fazem? A multidão vê o milagre, vê este homem que era paralítico desde nascença conforme vimos, a saltar e a andar. E o que é que dizem? Os deuses desceram até nós. Os deuses desceram até nós. Eles não rejeitam Paulo e Barnabé. A reação é contrária a Icónio. Enquanto vemos lá muitos rejeitando, não é? E incitando e provocando outros para apedrejar Paulo, aqui a reação é diferente. Eles não rejeitam, eles idolatram. Eles reconhecem-nos como deuses. Reparem o que diz o versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaónica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, diz o versículo 13, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar, juntamente com as multidões. E isto é profundamente relevante. Enquanto em Icónio nós vemos rejeição, como já dissemos, em Listra vemos idolatria. Duas respostas completamente diferentes. Duas respostas completamente diferentes ao mesmo problema. Não conhecer o Deus verdadeiro. O mesmo problema levou a duas manifestações diferentes. Os povos, porque não conheceram ou não reconheceram o Deus verdadeiro, ou rejeitaram ou idolatraram. E eis que Paulo responde, a partir do versículo 15. E vamos ler estes 3 versículos, 15, 16 e 17. Paulo tem necessidade de, diz, até ao versículo 14, saltar para o meio da multidão, tentar interromper ao máximo e da forma mais rápida que conseguisse aquela loucura. E ele diz: senhores, por que fazeis isto? Nós somos também humanos como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E estamos aqui apenas, estou aqui a parafrasear, estamos aqui apenas para vos anunciar o Evangelho. Para que destas coisas vãs, destas coisas vazias, destas vaidades, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu as chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Paulo resolve esta questão, ou tenta resolver esta questão,
mas ao mesmo tempo que tenta impedir esta adoração, esta idolatria, este sacrifício, Paulo prega o Evangelho. Paulo prega o Evangelho. Mas prega o Evangelho de uma forma diferente. Paulo não muda a mensagem do Evangelho, mas muda de alguma forma a abordagem. Ele não cita a lei e os profetas, como fez anteriormente, por exemplo, em Antioquia. Paulo não cita a lei, não cita as profecias, mas começa exatamente no lugar onde eles estão. Era um povo que não conhecia a palavra. Mas ele fala então da criação, fala da providência, fala da chuva, fala das colheitas, fala da alegria. Ele aponta para alguma coisa que nós muitas vezes chamamos a revelação geral. A revelação geral. Ele prega o Evangelho dirigindo o discurso a multidões que não tinham conhecimento. A multidões pagãs, desconhecedoras das citações e das explicações das Escrituras do Antigo Testamento. Então Paulo enfatiza o poder criador do Senhor. Enfatiza o poder providencial de Deus, explicando que Ele se estende por toda a parte. Diz o salmista que os céus proclamam a glória de Deus. A sua obra é exibida na obra das suas mãos. E esta manifestação é tão clara e manifesta que a palavra de Deus nos diz que nenhum ser humano a pode ignorar. No entanto, a revelação, esta revelação pela criação, a revelação geral, não propicia uma revelação completa de Deus. Falha ou é limitada na informação sobre a revelação completa de um Redentor. A revelação geral de Deus que Paulo aqui usa manifesta-se a cada dia. Ou seja, ele nunca fica sem testemunho de si mesmo, diz o texto, no versículo 17. Não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Não. Ele nunca fica sem esse testemunho, pois o mundo é o palco onde Deus é o principal ator, onde Deus se manifesta. E em virtude dessa revelação geral, cada ser humano sabe, ou não tem desculpas, para achar que Deus não existe. E é isso que Paulo diz aos seus ouvintes. É esta a forma com que Paulo prega o Evangelho àquelas pessoas. O salmista diz: diz o insensato no seu coração. O que é que diz o insensato no seu coração? Não há Deus. Não há Deus. Em termos bíblicos, nesta porção da palavra de Deus, no livro dos Salmos, ser insensato não significa tanto ser tolo, ainda que vejamos isso no livro dos Provérbios, ser pouco inteligente. Ser insensato significa, acima de tudo, ser alguém que nega as evidências da existência de Deus. Isso é um insensato. Sendo esse o principal ato de insensatez que um homem pode revelar em toda a sua vida. Esse é o maior ato de insensatez que um homem pode revelar em toda a sua vida. Negar as evidências da existência de Deus. Portanto, esta revelação que Paulo usa é suficiente para responsabilizar. Paulo prega em Listra, de forma que aquele povo abra o seu coração e a sua mente para a maravilhosa graça de Deus e para o Evangelho Redentor de Jesus Cristo. O objetivo de Paulo é claro: apresentar a evidência da existência de Deus, mas depois o desafio é converter-vos dessas coisas vãs ao Deus vivo. Vos anunciamos o Evangelho para quê? Com que objetivo? Para que dessas coisas vãs, dessas vaidades, diz outras traduções, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e mar e tudo o que neles há. Aqui está o eixo principal da pregação de Paulo em Listra. Ele confronta as vaidades, as coisas vãs, os ídolos, os falsos deuses, as construções humanas pensantes, os raciocínios, as filosofias, com o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus real, o Deus bondoso e generoso. Este era um povo idólatra. Era um povo profundamente idólatra. E Paulo chama essas coisas vãs, vaidades, que têm que ser deixadas, que têm que ser confrontadas com a verdade de um Deus Criador, um Deus sustentador, um Deus real, um Deus generoso. Irmãos,
É importante nós pensarmos que a idolatria não desapareceu. Nós não vemos muito nos nossos dias este endeusamento destas pessoas desta forma, querer sacrificar, querer adorá-lo. Mas a idolatria não desapareceu. A idolatria ou as manifestações de idolatria apenas mudaram a sua forma. Hoje nós não chamamos Zeus ou Hermes, Júpiter ou Saturno, mas talvez nós chamemos sucesso, talvez nós olhemos para o controle da nossa vida, talvez olhemos para a identidade, para o nosso conforto, como nossos deuses. E o mesmo problema continua exatamente nos dias de hoje. Pegarem coisas boas e dar-lhes o lugar que é de Deus. Pegarem coisas boas e dar-lhes o lugar que é de Deus. Tal como em Listra, meus irmãos, hoje nós continuamos a fazer o mesmo. Pegamos em bênçãos que recebemos da parte de Deus e fazemos delas os nossos deuses. Pegamos em dons que recebemos de Deus e adoramos-los como um fim em si mesmo. Como o fim de tudo, como se eles não servissem para alguma coisa. Pegamos em pessoas e levamos-las ao patamar quase divino. Isto é, ou são formas de idolatria. Continuamos presos muitas vezes a estas vaidades, a estas coisas vãs. Mas o Evangelho vem com um chamamento muito claro, tanto em Listra como hoje para nós. Converter-se dessas coisas vãs ao Deus vivo. Converter-se e abandonar. Converter-se e deixar. É isto que Paulo prega nesta cidade. Diz o versículo 18 que, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então entramos na última parte do texto, versículo 19 até ao versículo 28. E agora o texto volta a dar outra volta. Volta a dar outra volta. Os mesmos que quase sacrificaram para os apóstolos, as mesmas pessoas que quase adoraram Paulo e Barnabé como deuses, agora deixam-se convencer por pessoas que vêm. Sabem aqueles povos que deixámos lá atrás, em Icónio, que queriam apedrejar Paulo? Diz o versículo 19 que eles vieram. Eles vieram para Listra. Eles vieram atrás dos apóstolos. Diz o versículo que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icónio, e instigando as multidões de onde? De Listra, apedrejaram Paulo. E arrastaram-no para fora da cidade, dando como morto. Aquilo que queriam fazer lá em Icónio, eles não conseguiram, porque Paulo fugiu, mas eles foram atrás dele, foram atrás de Paulo e Barnabé, e incitando mais multidão, conseguiram. Conseguiram apedrejar Paulo, arrastando-o para fora da cidade, e diz o versículo 19, o final do versículo 19, que o davam como morto. Portanto, não deve ter sido só uma outra pedra. Para as pessoas o darem como morto é porque foi uma coisa séria. Enquanto ontem, podemos dizer assim, Paulo quase foi adorado, estavam dispostos a sacrificar para o adorar, agora Paulo é apedrejado. Mais uma vez isto destrói qualquer ideia de pregar para agradar às pessoas ou para buscar a aprovação das pessoas, porque a aprovação das pessoas é a coisa mais volátil do mundo. Muda muito rápido. Ai de alguém que prega a palavra com a intenção de buscar a aprovação dos ouvintes. Porque estará enganado. Porque a aprovação dos ouvintes, ela é muito volátil. Ela muda de um dia para o outro. E este é um caso específico. Mas, irmãos, o que mais impressiona nesta passagem não é tanto o apedrejamento, mas é o que acontece a seguir. Os versículos 20 a 28 revelam o que acontece a seguir, o que Paulo faz. Diz-nos o texto que Paulo levanta-se,
entra na cidade, em Listra, e depois vai a Derbe, onde mais uma vez anuncia o Evangelho e faz muitos discípulos. Rodeando, porém, os discípulos, diz o versículo 20, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E o que é que ele faz em Derbe? O que é que ele faz? Tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para Icónio e para Antioquia. Paulo é apedrejado em Listra, sai fora da cidade, volta a entrar na cidade e depois vai para Derbe. Percebem o movimento? E depois de voltar, depois de ir a Derbe, pregar a palavra e muitos crerem no Evangelho e tornarem-se discípulos, Paulo volta aonde? Ao local do crime. Paulo volta a Listra. Para quê? Com que intenção? O que é que Paulo vai lá fazer? Vai se vingar das pessoas? Não. Diz o versículo: vai fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo vai ao lugar onde tinha sido apedrejado, mas ele sabia que lá havia muitos que criam na palavra. Havia muitos discípulos. E há um pormenor curioso. Sabem de onde era Timóteo? De Listra. Vamos ver isso no capítulo 16. É até provável que aquelas duas irmãs, a mãe e a avó de Timóteo, sejam alguns destes discípulos que creram na palavra quando Paulo visita Listra. É provável. Não conseguimos dizer a 100%. Mas Paulo volta a este lugar para fortalecer-lhes a fé. Para fazê-los perceber que pelas muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isto não é um aviso secundário, não é um pequeno pormenor. Mas esta é a verdadeira doutrina do Evangelho, pregada pelos apóstolos. Assim como Jesus chamou aqueles que o seguiam a calcular o preço, Jesus chamou aqueles que... avisou aqueles que o seguiam que eles deviam calcular o preço de o seguir. Da mesma forma, também os apóstolos preparam os discípulos, francamente, a esperar sofrimento ao longo do caminho que leva ao reino de Deus, que leva à glória. Não é um acidente, não é um momento de falta de fé dos apóstolos, mas é o caminho normal do reino. É o procedimento normal. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Mas Paulo não vai só para fortalecer, Paulo não vai só para animar, Paulo vai também para organizar e estruturar. Reparem os versículos seguintes. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Fica patente a importância que Paulo dá à liderança e à organização da igreja, levantando presbíteros em cada uma delas, homens maduros, homens sábios para liderar a igreja, liderar o rebanho. Paulo deixa claro que o sucesso da obra missionária não foi devido ao poder inerente dos missionários nem aos métodos. Reparem o versículo 27. Foi Deus quem abriu aos gentios a porta do Evangelho. Isto ele já diz em Antioquia. Já é importante nós considerarmos que a estrutura da igreja, o promover-lhes a igreja, a eleição de presbíteros, está relacionado com a graça que é conduzida, que é trazida por Deus em levantar homens para liderar o rebanho. Diz o versículo 27 que não foram homens, mas foi Deus que lhes abriu o coração e lhes desvendou nas trevas a luz. E é assim que concluímos o texto de hoje. O objetivo do Evangelho, irmãos, não é apenas decisão. É sim decisão. Quando se prega o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, os apóstolos pregavam o Evangelho para que pessoas se decidissem por Cristo. Mas nestes versículos, tanto na eleição de presbíteros como no seu regresso à Antioquia, que já vamos referir, fica também patente que a pregação do Evangelho contribui para a formação de uma igreja perseverante. Uma igreja que entende verdadeiramente que importa, o mais importante é entrar no reino dos céus. E o relatório que Paulo faz à igreja em Antioquia quando chega é teologicamente perfeito. Eles revelaram
tudo o que Deus fizera com eles. Paulo regressa à igreja que os enviou. Paulo regressa a Antioquia, não da Pisídia, mas da Síria. Já vimos esta diferença. Que foi a igreja que os tinha comissionado para esta viagem missionária. Então diz-nos que, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Pérez, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Portanto, depois de estruturar e organizar outras igrejas, deixar a ideia clara de que era preciso homens liderarem aquela igreja, aqueles lugares, ele volta à igreja que os tinha comissionado. Paulo regressa a essa igreja. E diz-nos o texto que depois de regressar, passa lá muito tempo. Passa lá muito tempo. Isso diz-nos, irmãos, que não há nenhum trabalho missionário. Não há nenhum trabalho missionário desconectado da igreja local. Ou pelo menos não deve haver. Não há ministérios próprios. Próprio Paulo mostra isso. Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus na estrada de Damasco. Mas mesmo assim, ele mostra, evidencia que o seu ministério estava debaixo da autoridade, neste caso, da igreja de Antioquia. Não era um ministério próprio, independente, itinerante, sem ligação com a igreja. Não. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Mais uma vez esta verdade, de que foi Deus quem fez a obra. Irmãos, os missionários são também abastecidos na comunhão com o corpo. É no seio da igreja que eles encontram fortalecimento. Mas é também no seio da igreja que eles fornecem testemunho. Como Paulo fez, contou todas as coisas que Deus fizera com ele. De forma que a igreja esteja comprometida com a obra missionária. Nós precisamos de estar comprometidos com a obra missionária. Precisamos entender a necessidade clara de estarmos comprometidos com a obra missionária. Terá de chegar o dia em que nós comissionaremos alguém, enviaremos alguém como missionário, para onde não sabemos, Deus saberá. Mas isto é um comportamento natural da igreja. É um comportamento natural do missionário estar debaixo ou estar relacionado com a comunhão. Irmãos, em jeito de conclusão, Atos 14 não é apenas uma narrativa missionária. Não é apenas a história da viagem missionária de Paulo e Bernabé. Ela pode ser, esta passagem pode ser um espelho para nós. Porque esta passagem mostra em vários momentos um coração que resiste. Um coração idólatra. Um coração que tarda em converter-se. Lembrávamos ao início que o coração humano pode exaltar hoje e rejeitar amanhã. Se não estiver ou se nunca tiver sido verdadeiramente transformado. Este é o comportamento natural de um coração que não está verdadeiramente transformado. Hoje exalta, mas amanhã rejeita. Quem é Deus para ti? Realmente. Quem é o Deus vivo para ti? Será que olhas para Deus apenas como uma ideia nova? Que tem surgido ou surgiu na tua vida há pouco tempo, mas como todas as ideias que surgem na tua vida, daqui a algum tempo já não vai estar presente em ti? É Deus uma ideia nova? É Deus para ti isto? Quem é Deus para ti? Será que Deus, ou a experiência de Deus, é uma tradição familiar que tu herdaste? E aqui ainda nem compreendes muito bem, mas é algo quase admitido na tua vida? Será que Deus é apenas uma emoção que sentes em certos momentos e te alimenta de alguma forma em momentos específicos da tua vida? O Evangelho hoje chama-te exatamente ao mesmo que chamou o povo de Listra. Convertei-vos dessas vaidades ao Deus vivo. Convertei-vos. Largai essas coisas. Largai essas coisas vãs. Essas coisas são apenas vaidade. E arrepende-te e entrega a tua vida ao Deus vivo e verdadeiro.
Mas, acima de tudo, Atos 14 mostra-nos isto. Continua a haver um Deus vivo. Não uma ideia, não uma construção humana, mas um Deus que se revela, um Deus que chama, um Deus que sustenta e um Deus que salva. Que nós, filhos de Deus, povo do seu povo e sua igreja, sejamos sustentados por esta realidade. Há um Deus vivo. Há um Deus vivo que revela, que chama, que sustenta e continua a salvar. Então que nós estejamos bem presentes disto e seguros na sua existência. Amém.